turma, eu sou o professor Souto, estamos começando com o movimento harmônico simples e como base você precisa ter assistido a aula passada, né, direitinho, que é o seguinte, nós vamos associar ao movimento também ondulatório, movimento de um sistema massa-mola, tá? O movimento circular, ele se encaixa em várias situações. O conceito aqui envolvido também precede, né, o entendimento maior do funcionamento de uma onda. A pulsação, só para a gente lembrar, que era 2π sobre período, que nós vimos na aula passada, né, pode ser colocada também como 2π vezes a frequência. Como assim? Frequência de uma onda ou frequência de oscilação de um sistema massa-mola, esse sistema vai ficar oscilando assim, certo? Essa frequência de oscilação é medida como sendo número de ciclos completos pelo intervalo de tempo que ele gasta para realizar um ciclo completo. Então vamos ver. O que seria um ciclo completo do movimento massa-mola? Vamos supor que você solte o corpo dessa posição, ou dessa aqui. Na verdade, vamos soltar dessa posição porque a mola está comprimida. Na hora que eu solto esse bloco aqui, ele começa a oscilar. Tá? Associado a esta oscilação, nós temos o movimento circular. Repare que a bolinha aqui representaria o bloco de massa m nesta posição. A bolinha aqui, o bloco nesta posição e assim por diante. Tá? Então isso daqui vai girando e o negócio vai fazendo isso. Tá? Esse movimento aqui que você está vendo. Para ele realizar um ciclo completo, repare que eu lancei o corpo a partir desta posição. Quando ele voltar para essa mesma posição, que no momento que ele for repetir o movimento novamente, o ciclo novamente, então o que é o ciclo aqui? O ciclo é assim, eu lancei o bloco daqui, ele não realizou esse movimento? No momento que ele volta para a posição inicial, que é de onde eu lancei, ele vai realizar, ele está prestes a realizar um novo ciclo. Então, um ciclo completo, ele gasta um tempo que a gente chama de período. Como frequência é o inverso do período, nessa conta aqui, nós temos aqui 1 sobre período. Está escrito aqui, você não está vendo 1, mas o 1 é o elemento neutro, que é vezes 1. 1 sobre período que eu substituo por frequência. Então, pulsação do movimento, que tem tudo a ver com ondas também, é 2π sobre período, período o tempo para uma volta completa, ou período o tempo para uma oscilação completa do sistema massa-mola. Ou 2π vezes a frequência, tá? A unidade de frequência, mais uma vez, é o inverso do segundo, né? Representado pela unidade Hertz, em homenagem a Henrique Hertz, ok? E a pulsação vai ser 2π, no caso a medida ΔΦ, que nós vimos na aula passada como radiano, e o período em segundos. Então a unidade aqui vai ser radianos por segundo. Só preste um pouco atenção, tenha um pouco mais de atenção, porque alguns examinadores chamam a pulsação, essa fórmula, essa medida de frequência também, tá? Mas claro que se o examinador colocar o W como frequência, ou a pulsação como frequência, ele vai estar te avisando disso. Então, é isso aí. No caso do movimento desse sistema massa-mola, né? Essa medida empírica do período, quer dizer, o tempo para oscilação completa, que isso que você vai precisar memorizar essa fórmula, porque do laboratório vem e análise dimensional também, nós chegamos a essa fórmula. É 2π, período,
raiz quadrada da massa do bloco pela constante elástica da mola. Então, esse K é a constante elástica da mola. Então, o que eu quero mostrar com isso? Essa fórmula você precisa memorizar, não vai ter jeito. A massa da mola, a massa do bloco é, no sistema internacional, dado em quilogramas. E a constante da mola é dada por... Deixa eu escrever aqui embaixo. A constante da mola, ela, antes de falar da unidade, vamos lembrar da parte do assunto mola, que é assim, a força elástica que a mola aplica no bloco, né, é proporcional à deformação da mola. Se você não assistiu a aula sobre molas lá na mecânica, é importante lembrar disso. Na hora que eu passo esse ΔX dividindo, a constante da mola, a unidade da constante da mola, vai ser dada em unidade de força. Ó, então repare, ó, esse ΔX eu vou passar dividindo. Fica Newton por metro. Então, Newton por metro. Então, a massa é dada em quilogramas e a constante da mola, Newton por metro. Tá? Para você lembrar, esse K... eu passo o ΔX dividindo, fica força sobre ΔX. Força é Newton, ΔX em metro. Tá? Nós vamos continuar a aula agora, só vou apagar a lousa para a gente continuar. Turma, agora que eu estou na cor mais natural, que eu estava meio doente, alaranjado, continuando aqui, ó, era assim. Ele deu a massa do bloquinho, esse bloco oscila, tá? E por favor, não esqueça do conceito de onda, tá bom? Então ele oscila. Essa vibração do bloco você pode entender também como a vibração da onda, né? Então esse bloco oscila com uma massa 10 kg num plano perfeitamente liso. Tá? A constante elástica da mola, então mais uma vez lembrando, é constante elástica da mola, que eu coloquei como 2,5 newtons por centímetro, e ele pede a pulsação, tá? Quanto vale a pulsação e a frequência, ok? E a frequência desse movimento oscilatório. Número de ciclos por ΔT. Bom, primeiro supondo ele partindo. Lembra que eu coloquei na equação da onda que aqui nós temos a amplitude e que partindo do zero eu posso chamar de ângulo inicial φ0 igual a zero. Então ele parte porque, visto que no movimento circular, né, numa determinada posição, ele vai adquirir aqui um ângulo φ, certo? Então, por exemplo, nesse ponto aqui, nós teríamos o bloco nesta posição aqui, ó, tá? Então o bloquinho estaria nesta posição. É o que a gente vai ver daqui a pouco, não agora. Agora eu só vou fazer um exercício envolvendo esse questionamento aí. Então ele pediu a pulsação e a frequência. Primeira coisa que eu vou usar, período, 2π, e não esqueça que o tempo no sistema internacional é o segundo, raiz quadrada da massa dividido pela constante elástica da mola. O aluno me pergunta assim, professor, o sistema massa-mola,
ele poderia estar na vertical? Poderia também, tá? Se você deixa um bloco oscilando na vertical, a única diferença é que no ponto de relaxamento, o comprimento na vertical vai ser maior. Então ele começa de um comprimento da mola um pouco maior, né? Maior, não necessariamente um pouco maior, mas maior do que esse, porque aqui ela está na horizontal. Então o ponto de relaxamento aqui é o zero, tá? Nesse marco zero, a mola está completamente relaxada. Quer dizer, não existe força elástica agindo. Então saiba que no ponto A, ou na amplitude A desse lado, por exemplo, eu tenho força elástica máxima. Aqui também força elástica máxima. E no zero, a força elástica é zero. Tá? No posicionamento x igual a zero. Tá? Lembrando que aqui é o posicionamento que eu chamei de x. Tá? Na aula passada a gente viu isso. Então ficou 2π raiz quadrada. A massa do bloco é de 10 kg. A constante elástica da mola eu vou precisar transformar em metro. Então nós temos aqui o seguinte, ó, antes de substituir aqui, vou fazer aqui no cantinho. Você sabe muito bem, vou pegar aqui nesse canto, fazer aqui um rascunho, que 1 centímetro é igual a 1/100º de metro. Opa, escrevi errado aqui. 1/100º, deixa eu pegar essa, de metro, tá? Então eu vou marcar aqui. 1/100º de metro. Certo? Então eu vou escrever, ó, 2,5, né? Newtons por centímetro, não é assim? Mas aqui, vou aumentar aqui, é 1/100º de metro. Então olha só. O que era centímetro ficou 1/100º de metro. Passa o 100 multiplicando, então nós temos raiz quadrada 2π, né? Vou continuar aqui melhor. 2π, então, período, continuando aqui. 2π raiz quadrada de 10 sobre 250. Então daria 10 newtons e aqui newtons por metro, ok? Transformei então. Essa parcela aqui, que fique bem claro aqui, ó. Eu tinha aqui 2,5 por centímetro, não era 1 centímetro? Tive que dividir por 100 para transformar para metro, tá? Simplificando aqui, nós temos 1/25. Então eu vou fazer 2π, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 25 é 5. Então 2π sobre 5 segundos. Este é o período, tá? Achei o período. Vou apagar aqui. Vou ter que apagar, não vai ter jeito. A partir do período, o que eu acho? A pulsação e a frequência. Tá? Vou fazer o valor indicado e o valor aproximado para vocês verem. Turma, então pulsação. A pulsação, que é ΔΦ sobre ΔT. Se eu tenho um movimento, um ciclo completo, lembrando que o φ é ângulo em radianos, né? Então, numa volta completa é 2π radianos, ou 360 graus, sobre o período. E o período nós acabamos de calcular, ficou então 2π dividido pelo período, que é 2π sobre 5. Tá certo? Então, no caso da pulsação, eu vou simplificar isso com isso.
nós temos então aqui 5 radianos por segundo. Então, como é que eu vou entender isso? Como é que eu entendo isso? É fácil, ó. Aqui são 5 radianos por segundo. Para você ter uma ideia, 1 radiano é aproximadamente 57 graus. Vamos falar em 60 graus, fica mais fácil. 1 radiano é aproximadamente 60 graus. Então, se eu pegar 5 radianos por segundo, são 5 vezes 60, né? Para você ter uma ideia, 5 vezes 60 dá 300 graus. Então, em 5 segundos, ele não chegou a completar uma volta, né? Tá? Ou melhor, como a velocidade angular, ele em 1 segundo, é isso, em 1 segundo, ele percorreu 300 graus e uma volta completa é 360, né? Então, em 1 segundo, ele não chegou a dar ainda uma volta completa, tá? Tanto que, se você pegar o período, que é o tempo para uma volta completa, que vai dar 2 vezes 3,14, ó, dividido por 5, vai dar aproximadamente um valor maior do que 1, tá? Então, em 1 segundo, ele não chegou a dar uma volta completa. Já no caso que eu pedi a frequência é o inverso do período. Ou, para um ciclo completo, eu tenho um período de tempo. Então, eu escrevo aqui 1 dividido pelo período, que é 2π sobre 5. Então, o que vai dar? 5 dividido por 2π. A frequência aqui vai ser em hertz, né? Porque é o inverso do segundo, né? Aqui, ó, inverso do segundo. Então, esse valor ficaria aproximadamente 5 sextos de hertz, tá? Que é 5 sextos de ciclos por segundo. Então, em 1 segundo, olha lá, porque esse número é menor do que 1. Então, ele não realiza um ciclo completo. Então, isso daqui é 5 sextos de ciclo por segundo. Entende? É isso que é o hertz. Tá? E 5 sextos não é... Ele é menor do que 1, né? Tá? Então, é isso. Tá? Já dá para encerrar essa aula? Então, turma, vamos para a próxima aula, continuando movimento harmônico simples.